A ilusão da felicidade constante. Em algum momento, você começou a acreditar que felicidade era algo que deveria durar, como se fosse possível alcançar um ponto onde tudo finalmente ficasse bem e permanecesse assim, sem oscilações, sem dias ruins, sem dúvidas. E essa ideia parece confortável no começo, mas ela cria um problema silencioso, porque toda vez que você não se sente bem, você acha que tem algo errado. Você começa a se questionar, a tentar consertar o que nem está quebrado. Procura respostas, tenta mudar hábitos, busca algo novo, sempre com a sensação de que ainda não chegou lá. Mas talvez esse lá nunca tenha existido. Talvez a felicidade não seja um estado contínuo. Talvez ela nunca tenha sido feita para durar o tempo todo. E quanto mais você insiste em torná-la permanente, mais distante ela parece ficar. Capítulo 2. A comparação. Que te rouba o que você já tem sem perceber, você começa a olhar para fora. Vê pessoas sorrindo, vivendo, conquistando coisas, e parece que elas conseguiram algo que você ainda não tem. Como se existisse um nível de felicidade que todo mundo alcançou, menos você. E isso começa a pesar, porque não importa o que você faça, sempre parece insuficiente quando comparado com a vida de outra pessoa. Mas o que você vê não é a realidade completa. É só um recorte. Momentos escolhidos, filtrados, ajustados para parecerem melhores do que realmente são. E mesmo assim, você usa isso como medida para a sua própria vida. Você começa a ignorar o que já tem, o que já conquistou, o que já viveu, só porque não se parece com aquilo que você vê. E aos poucos, a felicidade deixa de ser algo que você sente e passa a ser algo que você acha que deveria alcançar. Capítulo 3. A pressão de estar sempre bem. Em algum momento, virou regra. Você precisa estar bem. Precisa parecer bem. Precisa funcionar o tempo todo, mesmo quando não está. Mesmo quando tudo pesa um pouco mais do que deveria. Você aprende a esconder, a disfarçar, a seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Porque ninguém quer ser o problema. Ninguém quer parecer fraco. Ninguém quer admitir que não está bem. E então você continua. Continua sorrindo quando não tem vontade. Continua dizendo que está tudo certo, mesmo sabendo que não está. E isso vai acumulando. Porque você não está só tentando ser feliz, você está tentando parecer feliz. E isso cansa mais do que qualquer outra coisa. Porque manter uma imagem exige energia. E quanto mais você tenta sustentar essa versão de si mesmo, mais distante você fica do que realmente sente. Capítulo 4. Felicidade não é um estado permanente. Existe uma expectativa silenciosa de que felicidade deveria ser constante, como se sentir bem fosse o padrão, e qualquer coisa fora disso fosse um erro. Mas a realidade não funciona assim. Emoções mudam, pensamentos mudam, dias bons e dias ruins fazem parte da mesma vida. E isso não significa que tem algo errado, significa que você está vivendo. O problema começa quando você tenta transformar algo passageiro em permanente, quando você se apega a momentos bons e tenta prolongá-los à força. Porque quanto mais você tenta segurar, mais frustrante fica quando eles passam. E eles sempre passam, não porque você falhou, mas porque foi assim que sempre funcionou. Talvez a felicidade nunca tenha sido feita para durar o tempo todo. Talvez ela seja só um momento que aparece, quando você não está tentando controlar tudo. Capítulo 5. Você também precisa das emoções que evita. Existe uma parte de você que tenta fugir de tudo que dói. Tristeza, ansiedade, frustração, qualquer coisa que não pareça boa o suficiente. E isso é natural. Ninguém gosta de sentir isso.
Mas o problema começa quando você tenta eliminar essas emoções da sua vida, como se sentir mal fosse um erro, como se fosse algo que precisa ser corrigido o mais rápido possível. Só que essas emoções não estão ali por acaso. Elas mostram limites, revelam o que importa, indicam o que precisa de atenção. Quando você ignora isso, você perde informação importante sobre si mesmo. E mais do que isso, você começa a se desconectar. Porque não dá para escolher sentir só uma parte. Ou você sente tudo, ou você se distancia de tudo. E nesse processo de evitar o desconforto, você também acaba bloqueando aquilo que poderia te fazer sentir algo de verdade. Capítulo 6. Quanto mais você corre atrás, mais longe fica. Existe uma ideia de que felicidade é algo que você conquista, como se fosse o resultado de fazer tudo certo, alcançar certas coisas, chegar em algum lugar específico. E por causa disso você começa a correr. Corre atrás de metas, de mudanças, de versões melhores de si mesmo. Sempre com a sensação de que, quando chegar lá, finalmente vai sentir o que está faltando. Mas esse lá nunca se mantém. Porque toda vez que você alcança algo, a mente cria outra coisa logo em seguida. Outro objetivo, outro nível, outra expectativa. E sem perceber, você entra em um ciclo que não termina. Você está sempre tentando alcançar um estado que parece estar um pouco mais à frente. E isso cansa, porque transforma a felicidade em uma meta, quando talvez ela nunca tenha sido isso, talvez ela não esteja no próximo passo, talvez ela apareça quando você para de correr. Capítulo 7. O que realmente importa. Quando você para de correr por um momento, algo muda. Não no mundo ao seu redor, mas na forma como você percebe as coisas. Você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos, momentos simples, pequenas pausas, sensações que não precisam ser intensas para serem reais, e é aí que algo fica claro. Talvez a felicidade nunca tenha estado nos grandes objetivos, nem nas conquistas que você imaginava, mas nesses pequenos espaços que você ignorava enquanto estava ocupado demais tentando chegar em algum lugar. O problema não é que esses momentos não existam, é que você quase nunca está presente quando eles acontecem, sempre pensando no próximo passo, no que falta, no que ainda precisa ser resolvido. E assim, o que poderia ser suficiente nunca parece ser. Não porque falta algo, mas porque você não está realmente ali. Capítulo 8. Talvez nunca tenha sido sobre ser feliz. Talvez a felicidade nunca tenha sido algo para se manter. Talvez ela nunca tenha sido um estado fixo ou um objetivo final. E talvez o erro tenha sido acreditar que você precisava alcançá-la o tempo todo. Porque enquanto você tenta ser feliz o tempo inteiro, você acaba rejeitando tudo que não se encaixa nisso. Ignora partes de si mesmo, evita emoções, se cobra mais do que deveria e, no final, se afasta de quem você realmente é. Mas quando você para de tentar controlar isso, quando para de exigir que tudo esteja sempre bem, algo muda. A pressão diminui. Você deixa de lutar contra o que sente e começa a entender. E nesse espaço, sem esforço, sem expectativa, a felicidade aparece. Não como algo constante, mas como algo real. E talvez seja isso que ninguém te contou. Ela nunca foi algo para segurar, só algo que acontece quando você para de forçar.